Salve, salve, galerinha do nono ano das escolas municipais de Teresina. Tudo bem com vocês? Professor Barroso aqui mais uma vez com vocês e agora a gente vai para a prática. Vamos pegar os elementos coesivos que estudamos na aula passada e vamos fazer questões. Vamos treinar, aprender um pouco mais na prática como o sentido das conjunções colaboram para a coesão dentro do texto. Bom, então o conteúdo da nossa aula é coesão sequencial e essa coesão causada aí pelas conjunções, vamos ver isso através da prática, né? Na atividade. Eu tenho que relembrar você viu comigo na aula anterior que as conjunções colaboram para a progressão do texto. Progressão sintática, não é? Porque liga as palavras, as orações, os parágrafos, mas também tem uma ligação semântica. Elas também têm sentidos. Bom, exemplos aí. O mas, porém, contudo, tem sentido de oposição, de contrariedade. Por exemplo, Maria foi à feira, mas não tinha dinheiro. Ora, se alguém vai à feira, qual é a ordem natural das coisas? Alguém comprar, alguém ter dinheiro para comprar alguma coisa. Mas só que aconteceu o contrário, ela não tinha dinheiro. Então esse mas, nessa frase, nesse contexto, tem ideia, sentido de oposição, de contrariedade. Outras conjunções, o i, o mas também, o nem, que tem ideia de adição, de soma. Exemplo, numa frase, eu digo assim, sou professor e bombeiro. Esse e aí está juntando, está somando, certo? Duas profissões que eu exerço, professor e bombeiro. Então, eu estou juntando, a ideia aí é de adição, o sentido aí é de soma. Outras conjunções, ou, ora, eu digo assim, ou você dar aulas, né, ou você ministra aulas, ou você pratica handball. Então, são duas atividades e você não pode exercer as duas coisas juntas. Você tem que escolher. Então, a ideia aí é de escolha, é de alternância. Você tem que fazer uma e depois outra, ou escolher uma delas. Então, a ideia é de alternância, é de escolha, através desse ou, ora faz aquilo, ora faz aquilo outro. O pois, o porquê, que tem essa ideia de explicação, né? Estive doente, pois caí do 10º andar. O 10º andar já não é nem doença, né? É morte mesmo. Mas enfim, considere a frase apenas como um exemplo. Esse pois aí dá uma ideia de explicação, por que ele está doente, não é por causa da queda. O logo, portanto, que tem essa ideia de conclusão, essa ideia conclusiva, né? Se eu digo assim, se preciso aprender, logo vou tirar uma nota boa. Então é uma conclusão que se tira através de uma premissa. Essa ideia de conclusão, o logo, portanto, por isso, tem essa ideia. Então, depois de relembrar você aí e explicar as conjunções e os principais sentidos que essas conjunções possuem, vamos para a prática. Vamos ver uma letra de música, não é? Diz assim, dava para ver a ingenuidade e a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Então você tem a música aí da Kelly Smith, né, Era Uma Vez, e você tem já aí uma conjunção marcada. Vamos ver qual a pergunta? No trecho, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. A conjunção aí em destaque, que é o porquê, traz que ideia, traz que sentido ao texto? Letra A, adição. Letra B, conclusão. Letra C, explicação. Ou letra D, contradição. Um minutinho para que você resolva essa questão. Vamos lá?
Pronto? Já deu para resolver? Vamos lá, vamos para a pergunta. No trecho, e quando cresce quer voltar do início. Por que se quer voltar do início? Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Esse porquê aí traz que ideia? Dá a ideia de adição? Eu estou querendo voltar e ralar meu joelho. É uma ideia de adição? Não, não é, pessoal. É uma ideia de conclusão. Eu concluo que eu quero voltar do início e ralar meu joelho. É uma conclusão. Não é conclusão, não tem nem lógica, né? C, explicação. Qual a explicação de eu querer voltar do início? Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Ou seja, quando se cresce, o coração se parte. Sentido conotativo, sofrimento amoroso, talvez, né? E é melhor voltar, talvez, à fase criança, né? Porque não sentir essa preocupação. Então, a ideia aí é de explicação. O porquê como ideia de explicação nesse contexto, no trecho aí da música da Kel Smith. Não é contradição, não é? Não tem uma contradição entre uma coisa e outra, tem uma explicação. Tudo bem? Deu para perceber aí a relação, perceber que a conjunção ela liga duas orações, quer voltar do início, um joelho ralado daí bem menos que o coração partido. Então eu tenho essa relação aí entre essas orações ligadas pela conjunção porque. Vamos agora para uma tirinha. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós? Hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa, é isso que nós somos. Vamos lá. Eu tenho aí a seguinte pergunta. No trecho, estou cheia desses livros com lobos e ogros. Quem come crianças, né? O termo em destaque estabelece a relação de quê? O termo e aí. Lobos e ogros. Esse e aí, essa conjunção, estabelece que ideia, que sentido dentro do texto? Letra A, ideia de alternância. Letra B, de explicação. Letra C, ideia de oposição. Ou letra D, ideia de junção. Vamos lá. 30 segundos para que você possa responder a questão. Pense um pouquinho aí. Pronto, vamos voltar para a questão? Então, diz assim, no trecho estou cheia desses livros com lobos e ogros. O e aí exerce que sentido? Exerce a função, claro, de ligar as orações, né? Estou cheia desses livros e lobos. Lobos junta-se com ogros. Não são duas orações, na verdade são duas palavras que estão sendo ligadas pela conjunção e, certo? Mas qual o sentido dessa conjunção? De alternância? Uma hora é lobo, outra é ogro. É isso que essa conjunção estabelece? É uma ideia de alternância, de escolha? Não, não é, pessoal, não é ideia de alternância. B, é uma ideia de explicação. Os lobos são os ogros, né? Porque eles são lobos, porque eles são ogros. Tem uma ideia de explicação aí? Não tem ideia de explicação, né? Letra C, de oposição. Apesar dos lobos, mas os lobos, depois tem os ogros. Não, também não é ideia de oposição. Então, o que nos sobra aí, pessoal, é a ideia de junção, de soma, tá? Somar, juntar, junção. Por quê, professor? Porque lobos está sendo ligado aí com o ogro, os dois juntos, tá? Ela está cheia desses livros que tem esses dois personagens, certo? Então, letra correta aí é a letra D. Vamos para mais uma letra de música. Olha o que é que diz aí. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem.
o retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. É uma música também muito famosa da Adriana Calcanhoto. Sugiro que vocês procurem essas músicas antigas também, pessoal. Faz parte da cultura brasileira. Não só as músicas novas, mas também dá uma olhada na letra das músicas antigas. Vamos lá. Qual a pergunta sobre essa letra de música? No trecho, o retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Mas se tiver, devolva-me. O sentido da conjunção destacada, qual é a conjunção que está sendo destacada aí? É o mas. Qual o sentido desse mas nesse trecho? Letra A, de adição. Letra B, de oposição. Letra C, de conclusão. Ou letra D, de explicação. 30 segundos para você pensar. Pronto, então vamos voltar. No trecho, o retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Olha, se você tem aquele retrato que eu dei, retrato aí no sentido de foto, né? Até a palavra é antiga, no sentido de foto aí. Então, se você tiver, devolva-me. Mas se tiver, devolva-me. Esse mas aí estabelece um sentido de contrariedade. Eu entreguei a foto à pessoa. Qual a ordem natural das coisas? A pessoa ficar com essa foto. E aí a pessoa diz, olha, mas se tiver com essa foto, devolva-me. Esse mas aí estabelece um sentido de quê? De oposição, de contrariedade. Não é de adição, adição é soma, não está juntando aí o retrato com o fato de devolver, não é junção aí. C, conclusão, também não é uma conclusão, não se está concluindo que vai devolver a foto. E também não é a ideia de explicação. Então só pode ser de oposição. Lembre-se que o mas sozinho aí, normalmente, não é que sempre, língua portuguesa não é exata, normalmente vai ter essa ideia de oposição, de contraste, tá? Dentro do texto. Bom, vamos para mais um texto aí. Falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto. Olha, é um cartaz aí com essa frase. Falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto. Qual a pergunta sobre esse cartaz, sobre essa frase? Em falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto, o sentido da expressão destacada é a de adição, oposição, conclusão ou explicação. Vamos lá? 30 segundos para que você pense direitinho aí sobre qual o sentido aí do mas também. Pronto? Então vamos voltar para a questão. Em falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto. Alguém que escreve uma frase dessa certamente está muito decepcionado com a capacidade de interpretação que o brasileiro tem, né? Principalmente numa era em que a gente vive de acesso à internet, a pessoa lê aquilo, mas dá uma outra versão, uma outra interpretação do texto, ou não dá interpretação nenhuma, não entende nada. Então, talvez aqui ele fale, ó, falta amor, mas também falta interpretação de texto também. As pessoas precisam compreender mais o que leem, o que escrevem, isso também interpretar. Bom,
Mas a pergunta é, o mas também, qual o sentido? Olha, ele diz assim, falta amor no mundo. Então, numa parte eu tenho amor. Depois ele diz falta interpretação de texto. Ele diz que falta as duas coisas juntas. Falta amor, mas também falta interpretação de texto. Então, você já tem a resposta aí. É a adição? É de adição. Esse mas também traz ao texto a ideia de junção. Falta o amor no mundo, mas também falta a interpretação de texto no mundo. Então a ideia aí é de adição. É de oposição? Não, ele não está opondo o amor à interpretação de texto, não é oposição. É conclusão? Se o mundo tem amor, logo ele vai ter interpretação de texto? Não, não é uma conclusão. É explicação? Se tem amor no mundo, a explicação é porque tem interpretação de texto? Não, também não é de explicação. Então a letra correta aí só pode ser a letra A. O mas também traz ideia de adição, de soma. Ok? Vamos para uma tirinha. Diz assim, o pato tem uma glândula que deixa as penas lubrificadas. Assim o pato não afunda. A galinha não tem uma glândula tão bacana. Aí a galinha nadando, começa a se afogar, não é? Qual a pergunta sobre esse texto? Em assim o pato não afunda. O sentido da expressão destacada é sentido de quê? Se assim tem sentido de quê? Letra A de adição, letra B de oposição, letra C de conclusão ou letra D explicação? 30 segundos para você pensar direitinho. Pronto, vamos voltar? Olha, em assim o pato não afunda. O sentido da expressão, vamos voltar ao texto. O texto diz assim, o pato tem uma glândula que deixa as penas lubrificadas. Certo, então o pato tem uma glândula que deixa as penas lubrificadas. Qual a conclusão que eu posso tirar a respeito desse fato? É que o pato não afunda. Então esse assim passa uma ideia, transmite uma ideia de que sentido, que ideia? De adição? Não é de adição. É de oposição? Não, não é de oposição. É de conclusão? Exatamente. Se o pato tem essa glândula que lubrifica as penas, então ele não afunda, porque as penas estão lubrificadas, elas não molham, elas não sugam a água, né? Então o pato ele não vai afundar. Então, pessoal, é uma conclusão. Esse assim, basta você substituir também pela conjunção portanto. Ó, o pato tem uma glândula que deixa as penas lubrificadas. Portanto, o pato não afunda. Então, esse assim está no sentido de portanto, certo? O sentido de conclusão, ok? Resposta correta, letra C. Vamos para mais um texto aí, uma letra de música. Diz assim, eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia, e não o ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Então a gente tem uma letra de música aí do Frejá, né? Ele tocava aí na banda Barão Vermelho. Bom, vamos para a pergunta. No trecho, eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. Esse pois aí traz que sentido ao texto? Uma ideia de adição, uma ideia de conclusão, de explicação ou uma ideia de contradição? 20 segundos para que você pense direitinho.
Pronto, vamos voltar? Então, no trecho, eu te desejo não parar tão cedo. Por que eu desejo isso? Qual a explicação? Porque toda idade tem prazer e medo. O pois, então, aí, está ligando as orações, certo? E, ao mesmo tempo, dando um sentido à continuidade do texto. Que sentido é esse? Sentido de explicação. Está explicando por que ele deseja que a pessoa não pare tão cedo, certo? Porque toda idade tem prazer e medo. Ou seja, não adianta você parar agora de fazer aquilo que você quer por medo, né, ou por prazer, porque isso é durante todas as idades. Então é isso, pessoal. A resposta correta é a letra C, é de explicação. Não é de adição, nem de conclusão, nem de contradição. Bom, temos mais uma tirinha aí. Queromeu, que conselho você faria ao corrupto que está começando? Ou daria ao corrupto que está começando? Lembre-se, a justiça tarda, portanto, aproveitem. Então veja o humor aí nessa tirinha, né? Então ele quebra a nossa expectativa, por isso que o humor surge. Lembre-se, a justiça tarda, qual é a ordem aí? Mas não falha, né? Essa é a frase, é o ditado. E aí eles, portanto, aproveitem. Vamos lá para a pergunta. No trecho, portanto, aproveitem, o termo em destaque estabelece relação de quê? Portanto, de alternância, de explicação, de conclusão ou de junção? 30 segundos para você responder. Leia direitinho aí. Pronto, então vamos voltar. Lembre-se, a justiça tarda, portanto, aproveitem. No trecho, portanto, aí, pessoal, ele dá uma ideia de conclusão. Se a justiça falha, qual a conclusão que eu posso tirar? Aproveitem, né? Então, claro que aí a tirinha está fazendo uma crítica, né? Exercendo uma crítica social aí aos políticos corruptos. A justiça tarda, então, portanto, aproveitem enquanto ela está tardando. Então, esse portanto aí dá uma ideia de conclusão. Conclusão. Não é de alternância, nem de explicação, nem de junção. É de conclusão. Vamos lá. Tem aí agora um anúncio, diz assim: quais recomendações devo seguir ao usar a máscara? Seu uso deve ser individual. Evite tocar na máscara durante o uso. Se tocar, higienize as suas mãos. Se precisar mexer ou ajustar, fazer pelos elásticos ou amarração. Qual a pergunta? No trecho, se precisar mexer ou ajustar, fazer pelos elásticos ou amarração, o termo em destaque, que é o ou, a conjunção ou, estabelece relação de quê? Estabelece sentido de quê? De opção, de junção, de conclusão ou de explicação? Vamos lá, vamos fazer essa juntos aqui agora? Olha, você já sabe que o ou, ele tem uma ideia de alternância, não é? De opção. Ou faça isso ou aquilo. Ideia de opção, de alternância. Então, pessoal, a ideia aí é de alternância, tá? De alternância, de opção. A resposta correta é a letra A. Desconsidere aí o a seta indicando a letra B, porque a resposta correta é a opção. Se precisar mexer ou ajustar, quer dizer, você tem que optar por uma das duas coisas. Fazer pelos elásticos ou amarração. Fazer uma opção por uma das duas coisas. Então a resposta correta é a letra A, ok? Bom, já estamos no finzinho aqui da aula. Foi que a gente aprendeu hoje sobre as questões com conjunções coordenadas. Então, muito obrigado pela participação. Espero que você tenha anotado as informações principais. Nos procure, tá? Até mais, pessoal. Tchau.